Boa noite, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Daniel. Eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo. E vim trazer uma palavra de Deus para nós, em especial para vocês aí nesse dia tão especial, né? A gente quer falar um pouquinho sobre o trabalho e o cristão. Tá? Que Deus possa nos abençoar nesse momento, nesse tempo. E a gente vai começar lendo a carta aos Tessalonicenses, tá? A gente vai ler um trecho da primeira epístola, da primeira carta, e também um trecho da segunda carta, tá? O trecho da primeira carta está lá no capítulo 2, do verso 7 ao verso 9, e diz assim, a palavra de Deus. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. ênfase aí no verso 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. E vamos ler também na segunda epístola, na segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Capítulo 3, dos versos 6 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Esta é a palavra de Deus para nós, neste tempo. As duas cartas, muito provavelmente, foram escritas pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu a Tessalônica, no meio da sua viagem, de uma de suas viagens missionárias. E uma carta foi escrita ali por volta do ano 50, depois de Cristo. E 6 meses depois, a segunda carta também foi transmitida, à igreja de Tessalônica. E essas cartas são maravilhosas, porque elas retratam uma igreja que realmente crescia sadia. Era uma igreja sadia, é uma carta de alegria, demonstrando o amor que o autor tinha por esse povo. Então é uma carta realmente para uma igreja que era saudável em quase todos os seus aspectos. Obviamente, todos nós precisamos melhorar sempre, Precisamos estar buscando o Senhor a cada dia, para que estejamos realmente no centro da sua vontade. Mas, de forma geral, é uma carta muito prazerosa, que o autor teve prazer em escrever, para aquela igreja. Tá? E falando de Paulo, ele deixa, nessa igreja alguns discípulos, e lá no livro de Atos ele vai falar também que durante um tempo ele deixou Timóteo, nessa igreja em Tessalônica. E eu sou suspeito para falar, abrindo parênteses sobre a vida de Timóteo. Timóteo é alguém que é muito relevante para o nosso tempo. É um jovem que realmente fazia diferença onde ele estava, onde ele pregava, onde ele passava. E muito recomendo aí para nós que somos jovens ainda, jovens de coração, que a gente possa realmente também ler a carta de Timóteo. Tá? Nela você vai realmente aprender como ser um jovem temente ao Senhor, um jovem que ama a Deus e que realmente coloca Deus em primeiro lugar. Tá? Além da alegria que eu já tratei nessa carta,
que ela fala, é destacada, né, nas duas cartas, né, tanto na primeira quanto na segunda, esse ponto do amor, né, por aquela igreja, da alegria em ter uma igreja sadia, é destacado. Mas também a gente lê, né, nesses dois trechos aí que a gente destacou, né, tanto em 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 9, como em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 13, ele fala da questão do trabalho, né? E certamente nessa igreja havia ociosidade, né? O autor, tanto na primeira carta quanto na segunda, ele ressalta essa questão, né? Não sejam ociosos, né? Nas duas cartas ele destaca esse ponto. Então é importante que a gente entenda, né, o contexto que aquela igreja vivia. Aquela igreja era uma igreja primitiva, né? Uma igreja logo do início logo depois da ressurreição de Cristo, né? Foi uma das primeiras igrejas que foram plantadas. E nessa igreja havia uma expectativa grande pela volta de Cristo. Eles tinham certeza que Cristo voltaria logo. E eles viviam dessa forma, né? Tanto que lá em Atos a gente já observa, né, que eles vendiam as suas propriedades, né, e levavam o dinheiro dessas propriedades aos pés dos apóstolos e distribuíam isso entre eles, né, entre as pessoas daquela igreja. E isso muito provavelmente gerou essa ociosidade em alguns, né, que quiseram se aproveitar dessa situação. Cristo já vai voltar mesmo, então eu vou ficar tranquilo aqui, né? E não era isso, né, que a igreja, né, em si, né, e Paulo e seus discípulos ensinavam, né? Paulo e seus discípulos querem demonstrar, né, pelo exemplo que eles foram, né, naquele tempo que eles estiveram ali em Tessalônica, o quanto eles trabalharam duro, o quanto eles não pararam de fazer tomar as ações necessárias, né, na vida deles, né, naquele tempo, para que eles não fossem pesados para os outros. Então é muito interessante a gente destacar isso, né? Mesmo eles tendo uma visão, né, e um foco na pregação do evangelho, né? Mesmo eles focando nisso e querendo realmente demonstrar esse amor para as outras pessoas, eles não esqueciam do seu trabalho, né? E da necessidade de não deixar que o peso fosse passado para os outros, né? Então eles destacam isso, que eles não queriam ser pesados para ninguém, eles não queriam realmente ser um peso para ninguém. Além disso, a gente observa, né, a pregação do evangelho. Esse era o foco deles, né? Eles falam do trabalho, eles falam que se fadigavam com o trabalho para manter o sustento deles, mas eles não deixam, não perdem a visão da pregação do evangelho. Então, dia e noite, eles viviam trabalhando secularmente, né, como a gente costuma dizer, né, mas com foco na pregação do evangelho. Esse deve ser o cerne da nossa vida. A nossa vida cristã precisa estar baseada em pregar o evangelho. Mas eu estou trabalhando lá, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu irmão. Deus colocou você naquele lugar. Deus colocou você naquele ambiente para você ser um instrumento dele, para você ser canal de bênção naquele lugar. Que você possa buscar realmente a direção de Deus no lugar onde você foi colocado, né? Para que você entenda que o propósito de Deus é muito maior do que ganhar dinheiro, é muito maior do que você crescer na sua carreira. O propósito de Deus é que você leve o evangelho a toda criatura e que Deus possa converter os corações a cada dia daqueles que são chamados para nós, né? E é interessante, isso, tá? Então são os dois pontos aí que eu queria destacar aí com vocês, tá, gente? Então, em primeiro lugar, a gente deve viver de modo digno do evangelho, né? A gente precisa ser um exemplo onde estejamos, né? Precisamos ser um exemplo no trabalho, precisamos ser um exemplo na vida. A gente precisa realmente deixar de ser um peso para as outras pessoas e que a gente possa buscar o Senhor, tá? E também, né, onde quer que estejamos, né, por onde quer que passemos, a pregação do evangelho deve ser o cerne da nossa vida, deve ser o foco do nosso viver
Cada passo que você dá, cada passo que você caminha para frente, ele deve ser focado na pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa ter um dia muito abençoado, uma semana cheia da presença do Senhor, que Ele possa ser a direção, o seu guia, o seu protetor em todo o tempo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é viva e é atual, Senhor. Que ela possa realmente descer aos nossos corações, Pai, e fazer morada. Que a cada dia possamos Te buscar, Pai, em espírito e em verdade. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Grande abraço. Tchau, tchau.